João 16, 33. Baseado-se nesse versículo, gostaria de compartilhar algo com os irmãos. Mas não antes, gostaria de fazer uma oração. Vamos orar? Oremos. Senhor Deus, seja louvado e glorificado o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é bom. Tu amaste o mundo de tal maneira que deu o vosso Filho Jesus Cristo por amor de nós. Aceitamos esse amor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele chegamos a Ti, Senhor. Ó Pai, ó Deus, damos graças ao Senhor. Receba essa mensagem como aroma suave às Tuas narinas, esse culto, porque tudo que seja falado aqui, seja para honrar e glorificar o Teu santo nome, Pai, e para edificar vidas. Ó Deus, Te louvamos, Te exaltamos e glorificamos o Teu santo nome, em nome santo de vosso Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Então, João 16, 33 diz que no mundo passeis por aflições, a segunda parte do versículo. Tende bom ânimo, disse Jesus, pois eu venci o mundo. Há uns 20 dias atrás, mais ou menos dia 17 de março, eu estive lá em Guarulhos, na reunião do lar lá. E tinha mais ou menos o número de pessoas que está aqui hoje. E eu falei para eles, o cristão tem que. O soldado de Cristo tem que resistir. Ser forte. Porque as lutas são diárias e muitas vezes não são fáceis. Nós devemos usar o que está escrito lá em Efésios 6, de 13 a 17, a armadura do Senhor. Sem essa armadura, esqueça, você está vulnerável. Você está sem seu capacete, sem a espada, sem a sua couraça, você está exposto a qualquer tipo de pecado e situação que te derrube, que te pode levar ao fracasso, à vida espiritual. Então, pensando nisso, eu achei 4 maneiras na Bíblia, ou formas de vencer o pecado. Mas antes de explanar essas 4 maneiras de vencer o pecado, gostaria de falar um pouquinho mais sobre o pecado, né? A Bíblia diz que a batalha espiritual existe e o cristão precisa ser fortalecido espiritualmente para que não peque ou erre menos o alvo. Por que digo errar menos? Porque somos imperfeitos. Vamos errar, vamos falhar. O termo pecado é muito utilizado no meio religioso para descrever qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial a qualquer desconsideração liberada das leis do Senhor Deus. Também o pecado é qualquer ato, sentido ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Quem peca, desrespeita as leis divinas, fazendo o que é errado ou injusto ao ponto de vista de Deus. O pecado é tudo aquilo que transgride, que vai contra a lei de Deus, sendo contrário ao caráter de Deus. Deus se volta ao pecado. Ele não tem relacionamento com o pecado. Então, quem está em pecado não consegue ter um relacionamento com Deus. O pecado é desobediência a Deus, não seguindo o seu padrão perfeito. Por causa do pecado, todos ficaram separados de Deus e condenados a morrer. O pecado é a razão por existir a maldade no mundo. O mal prevalece sobre o mundo.
Quem vive no pecado é escravo dele e faz a vontade do inimigo, do diabo, que é o pai do pecado. Mas Deus enviou quem? Jesus, o Cordeiro perfeito, para nos livrar do pecado. Jesus nunca pecou, mas se ofereceu como pagamento pelos nossos pecados. Agora, quem aceitou Jesus, como nosso irmão ali fez, fica livre do poder do pecado e fica unido novamente com Deus. Já não existe mais aquele abismo. Pôs-se uma cruz sobre o abismo. És a ponte entre você e Deus. Desde que o pecado entrou no mundo por meio de Adão e Eva, eu vou dizer uma coisa, que quando Eva pegou aquele fruto e deu uma mordida, não importa quantas mordidas ela deu, o pecado não tem tamanho. Se ela deu uma mordida do fruto, ou se tivesse comido todos os frutos da árvore, era pecado da mesma forma, e não era pecadinho ou pecadão, era pecado. Então, o ser humano perdeu o acesso a Deus. E pois Deus é santo, Cristo é santo, e nós somos pecadores. A Bíblia diz que por causa do pecado todos nós estamos condenados eternamente. Para mim, André, é assustador a palavra separados eternamente de Deus. Quando eu era jovem, você não tem tanta, talvez, a percepção do que é isso. Quando você vai estudando, você vai amadurecendo, você vai vivendo, você vai vendo situações que você vai percebendo o que é estar separado de Deus. Ou você passa por situações na vida difíceis que você vê o quanto você precisa de Deus. Imagina estar separado de Deus eternamente. É assustador. A Bíblia diz que por causa do pecado, todos nós estamos condenados eternamente. Porque não existe uma pessoa sequer que nunca deixou de pecar. Todos pecaram. Todos transgrediram a lei do Senhor. No entanto, a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho Jesus, que nunca cometeu pecado, para morrer na cruz e cancelar a dívida que tínhamos com o Senhor. Hoje podemos viver livres da culpa. Não apague o seu espírito. Viva livre da culpa. Não se condene, autocondene. Você se batizou, zele da sua vida cristã e viva livre da culpa. Como mais tarde eu vou falar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o vosso Filho Jesus Cristo por amor de nós, o Salvador. E nós, nos arrependendo dos nossos pecados, batizando, recebemos essa graça do Senhor Deus. E se você hoje não é batizado, se você ainda não reconheceu Jesus Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, faça isso hoje. Faça isso agora. Porque essa é a porta de entrada para o reino do Senhor. Bom, mas apesar de ter recebido o perdão, você deverá lutar contra o pecado todos os dias. Pois o próprio Jesus disse que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se não vigiarmos, poderemos perder a comunhão com o Senhor. Por isso, então, eu quero mostrar essas 4 maneiras que a própria Bíblia nos mostra de nos tornar mais parecidos com Cristo. Achei interessante
Agora há pouco, João foi cumprimentar Jorge e falou: parabéns, meu amigo. Parabéns, meu irmão. Agora começam os problemas. Mas é assim mesmo. É agora que Satanás te quer. Porque você era dele e agora você não é mais. Isso incomoda o inimigo. E sabe o que ele respondeu? É assim que eu gosto. Um soldado verdadeiro fala assim, ó. É assim que eu gosto. Somos soldados de Cristo, Jorge. Deus abençoe a sua vida. Em Jesus somos mais que vencedores. Bom, a primeira ideia, para vencer o pecado você precisa, presta atenção, depender. Você precisa submeter-se e ouvir o Espírito Santo. Barroso falou, cuidado para não apagá-lo. Zele. A Bíblia mostra que o Espírito vem morar no coração de cada cristão. Ele mora, ele está com você. Para ser um ajudador, consolador, encorajador. E também para santificar a sua vida. Ele é o que capacita a abandonar o pecado e ser um vitorioso na caminhada cristã. Mas não adianta ter o Espírito se não deixar ele agir e assumir o controle da sua vida. Não adianta você colocar ele no seu banco do passageiro da sua vida. E ele ser só um mero espectador da sua vida. Da minha vida. Vá você para o banco do passageiro e deixe ele guiar a sua vida. João 14, de 15 a 18. Vejam lá. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Porque Jesus estava indo aos céus, voltando aos céus. Então, quando Ele subisse, Ele enviaria um Consolador, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita em vocês e estará convosco. 2 Timóteo 1,14. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Guarde o fortalecedor, o conselheiro, o seu socorro. Ele é seu aliado, seu amigo. Nesta batalha da vida aqui no mundo. Ouça ao Espírito. Eu vou falar uma coisa. Deus e nem o Espírito Santo, eles bravejam nos seus ouvidos. Não espere isso nunca, da parte de Deus. Deus não vai gritar no ouvido de ninguém, muito menos o Espírito Santo. O que ele vai é sussurrar nos seus ouvidos. Sabe por que ele fala baixinho? Para que você preste atenção. Ouça. Jesus já falava, ouça. Preste atenção no que eu estou falando. Se você quer vencer as tentações da carne, dependa da ajuda do Espírito Santo. Não confie na sua força ou capacidade. Esse é um dos piores erros que nós podemos cometer. Quando eu confio na minha capacidade, quando eu sou orgulhoso, quando a minha riqueza, quando eu conheço muito,
algumas leis ou o que seja. Quando eu confio muito em mim, cuidado, você está próximo a cair num enorme pecado. Confie em Deus, confie na sua palavra, confie no Espírito Santo que Ele nos deu. Na Bíblia vemos um exemplo muito claro da diferença que o Espírito faz na vida de uma pessoa. A Bíblia mostra, antes de ser cheio do Espírito Santo, o que aconteceu com Pedro, cheio de orgulho. Quando a coisa ficou feia, o que ele fez? Desculpa, nunca ouvi falar de Jesus, não o conheço. Fez isso por 3 vezes. Ele é humano, ele falhou. Sou como ele. Eu falho, você falha. Mas lá em Atos, cheio do Espírito Santo, o que aquele homem fez? Foi o que começou a igreja aqui na terra. O que falou em várias línguas daquela região, e através do poder do Espírito Santo, lá se converteram 3.000 almas. Deixou o seu orgulho, deixou a sua capacidade e entregou-se ao poder de Deus, e ali Deus agiu. É assim que tem que ser a nossa vida. Segundo, para vencer o pecado você precisa ter obediência à palavra do Senhor. Por não obedecer que estamos vivendo o caos hoje no mundo. Corrupção, guerras, fome, prostituição e vai lá quantos pecados. É um mundo caído, onde o diabo impera. Pela desobediência que pagamos um alto preço hoje. É por isso que temos que ser soldados de Cristo, determinados no objetivo, ser fiel até a morte. Deus nos deu a sua palavra para nos ensinar a viver nesse mundo, para ser a nossa bússola, a nossa orientação, onde é o sul e o norte da nossa vida, aonde está a cruz de Cristo e aonde não está a cruz de Cristo. A Bíblia é o único livro que lemos na presença do autor. Por isso, quando lemos e praticamos o que está escrito nela, somos transformados por Deus. Veja o que está escrito em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Uma veracidade. Toda a Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda a boa obra. Se você quer vencer o pecado, faça como o salmista diz no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra ti. Salmo 119, 11. O segredo está em conhecer a palavra e meditar nela dia e noite, pois ela é o nosso alimento espiritual. E quando o diabo vier nos acusar de algo, ou nos oferecer um caminho mais fácil, devemos nos lembrar da palavra de Deus e resistir a ele, e assim como Jesus venceu tentações no deserto, nós vamos vencer. A desobediência está ligada diretamente, a obediência está ligada diretamente com o amor. Se nós amamos a Deus, então obedecemos.
João 14:15 diz: se amamos, guardamos os seus mandamentos. Quer obedecer? Porque nós, como seres humanos, carecemos da sua glória. Nós somos pobres pecadores. Obedecer para ser bem-sucedido na sua vida espiritual, emocional, até mesmo material, porque Deus nos dá sabedoria de como viver neste mundo, como agir em todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus tem tudo o que nós precisamos para viver de forma digna, como pessoas honradas neste mundo, e viver longe do pecado. Em 1 Samuel 15:22, no contexto diz que: dei ouvido à voz de Deus, a voz do Senhor, pois é melhor do que sacrifícios, é melhor obedecer a sua voz. Então, obedeçamos a palavra do Senhor, para que possamos vencer o pecado. O terceiro ponto que eu falo, para vencer o pecado, esse é essencial. Você precisa orar. Nós precisamos orar cada dia mais. Oração é essencial. Como eu comunico com a minha família? Linguagem de sinais é meio complicado para mim. É através da comunicação. Você quer comunicar com Deus? Fale com Ele. Não precisa ser oração linda e perfeita, como os salmos de Davi. Não. Ele quer ouvir o seu coração. O que você quer falar, fale. Precisamos comunicar com Deus. É essencial. Existe uma frase que diz: oração para todos oração é para todos, mas nem todos são para oração. Infelizmente. Isso existe porque existe um preço a ser pago. Nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Exige dedicação, tempo, sacrifício. Cadê meu celular? Está aqui uma coisa que eu e você perdem muito tempo. Posso estar falhando, mas quero ver uma pessoa que perde mais tempo orando do que no celular. Poucos, raros. Ficamos aqui brincando aqui com o celular 1 hora ou mais. Mas na oração, aquela pressa, aquela correria. É uma mensagem vapt-vup para Deus. Então, por isso que a oração não é para todos. Precisa de dedicação, tempo. Mas se você está procurando uma resposta de como vencer o pecado e ser mais íntimo com Deus, essa é a resposta. Ore. Comunique-se com o Senhor. Hebreus 4:16. Assim, aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça no que nos ajude no momento da necessidade. Aproximemos do Senhor. Achegue-se a Ele. 1 Tessalonicenses 5:17. Esse versículo é muito grande, imenso, no seu contexto. Orai sem cessar. Vou dizer que uma igreja sem oração está para morrer. Oremos, interceda uns pelos outros, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua vida espiritual, pelos necessitados, pelos desempregados,
pela congregação, pelos seus trabalhos. Oremos, clame ao Senhor para que Ele possa intervir em todas as áreas das nossas vidas, da igreja, dos seus alvos. A força da oração não está em quem faz. Preste atenção, viu? Isso serve muito para mim. A força da oração não está em quem faz, mas em quem ouve. Então clamemos ao Senhor, porque é Ele quem ouve. Basta você ter fé. Tenha fé que o Senhor, em tempo oportuno, vai te ouvir. Te fará forte para resistir os dias maus. A oração não é apenas para pedir bênçãos, mas para dependermos do Senhor, clamarmos a sua ajuda. Deus quer que sejamos dependentes dEle. Ele quer ver a nossa dependência dEle. O meu filho, até a maioridade, é dependente de mim. Eu tenho que cuidar dele. Mas algumas coisas ele tem que falar para mim. Algumas coisas emocionais eu não vou adivinhar. Meu filho tem que comunicar. E assim eu vou ajudá-lo. E com Deus é assim. Comunique. Expresse o que você sente ao Senhor Deus e Ele vai te ouvir. Obrigado, filho. Muitas vezes nós deixamos o orgulho bater, como falei antes, e não clamamos ao Senhor. Tentamos, por nossas próprias forças, achar a solução para os problemas. Mas temos que entregar a Deus as nossas petições também, para que Ele possa nos ajudar através do Espírito Santo que habita em nós. Deus nos capacita. A oração também não é uma fórmula mágica, não. Colocou o bolo lá, cresce pronta para comer, não. Deus tem seu tempo. Você pediu hoje, você está clamando hoje, mas talvez não vai vir hoje. Deus sabe o tempo para tudo na sua vida. Eu, como alguns irmãos aqui sabem, do testemunho que eu já dei algumas vezes aqui. Recém-casado, 6 meses, muitas contas para pagar, fiquei desempregado por 2 anos. Porque eu queria? Não. Procurava currículo, isso, aquilo outro, não conseguia um emprego. E você acha que eu não me ponhava de joelhos ao Senhor? Tenha como uma oportunidade, André, de aprender algo com isso. Aprenda nas suas dificuldades algo que vai ser bom para a sua vida, como eu carrego até hoje essa lição na minha vida. Quando Deus não te responde no momento que você quer, é uma oportunidade que nós temos de aprender algo com aquilo. Submeter-se ao Senhor, confiar nele. Eu era muito autoconfiante. Eu era um jovem imaturo, confiava muito na minha capacidade. Deus me ensinou que eu dependo dele. Sofri, minha esposa sofreu, mas em nome de Jesus vencemos. No tempo oportuno que foi a ele, achou viável para a minha vida, arrumei um emprego muito bom, maravilhoso. Supri minha família por 6 anos. E lá foi muito bom. De lá, daquela empresa, passei para a empresa que estou hoje até hoje. Porque Deus é bom e providencia a sua necessidade espiritual, físico e material. Creia nisso. Não é uma fórmula mágica que usamos somente uma vez ou nunca, mas precisamos estar
todos os dias com o Senhor, em oração. A Bíblia diz que devemos orar continuamente, pois todos os dias somos tentados pelo inimigo. Se somos tentados todos os dias temos que estar orando ao Senhor, clamando pela tua proteção, a tua guarda, sabedoria e discernimento para viver. A oração é para reconhecer as nossas fraquezas, como disse, e ao mesmo tempo ver o poder, que o poder vem de Deus, que é o que é capaz de vencer as batalhas por nós. A oração é essencial na vida de um indivíduo, é primordial para a igreja. Sem esse canal entre a igreja e Deus, comunidade cristã, nós estaremos expostos às setas do diabo. Temos que estar em oração sempre. Algo que lá em Guarulhos, David Meadows sempre falava, e eu levo comigo, uma base de uma igreja forte é famílias fortes. A base de uma igreja forte é ter nela famílias fortes. E saiba que a sua família é um alvo do Satanás. Ame, cuide dela, zele por ela. Porque ela é a base da igreja de Deus, do Senhor. Oremos todos os dias pelas nossas famílias. Bom, quarto e último ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, para vencer o pecado, como já estou falando, é ter comunhão com os irmãos. Termos comunhão é essencial. Como dentro da família, você não pode viver dentro de uma casa como um arquipélago de ilhas. Várias ilhas. Na minha casa tem 4 pessoas, 4 ilhas separadas. Isso é um alvo fácil para o inimigo. Temos que ser unidos. Unidos, uma corda de um traço só quebra fácil, mas trace ela com 4 pontas. Você vai ver o quanto ela se torna forte. A igreja tem que ser unida, ter comunhão, um único objetivo, servir ao Senhor. Oração, obediência, Espírito Santo agindo na vida dessas pessoas. Quando Jesus enviou os discípulos para evangelizar, ele enviou um só de cada vez? Não. Enviou de 2 em 2. Porque assim eles conseguiriam vencer as dificuldades. Se um caísse, o outro levantava. E é assim que o Senhor trabalha com a igreja. Estejamos unidos. Por isso, aprenda que sozinho é muito mais difícil de vencer os desafios e as tentações da vida cristã. Juntos somos mais fortes, por isso os apóstolos de Paulo, o apóstolo Paulo nos alertou. Lá em Hebreus 10, 25, está escrito: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, e ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia está próximo. O mundo está perdido. Temos que estar unidos. A Bíblia também diz que além de confessar os nossos pecados para Deus, podemos confessar para as pessoas de nossa confiança. Precisamos ter amigos na igreja. Jovens precisam ter amigos. Adultos precisam ter amigos para confessar suas fraquezas uns para com os outros. E assim interceder uns pelos outros. E vencer as dificuldades e o pecado. Diz que se você não tem um amigo na igreja, é difícil você permanecer nela. Você não consegue ser uma ilha sozinho lá.
chega pelaquela porta, senta ali e vai embora. É difícil, é impossível. Tem que ter relacionamento, haver comunhão. É essencial para a família de Deus. Pois a tentação vem para todos e ter alguém para que possamos prestar contas pode nos motivar a vencer os pecados que resistem nos perturbar. Compartilhe, ajude uns aos outros. Às vezes a vitória sobre o pecado acontece muito rápido, outras vezes nem tão rápido. Demora-se algum tempo, mas eu tenho certeza que se eu, usar esses 4 recursos que eu citei, eu, podemos começar a experimentar mudanças reais em nossas vidas, e mesmo se um dia você cair, eu cair, em tentação, não vamos desistir. Fiquemos atentos. Jesus pagou o preço muito alto por você e por mim, para sermos perdoados pelos nossos pecados. Então creia no perdão de Deus e volte, levante-se e siga em frente, rumo à cruz de Cristo. Não desanime. Não caia nas mentiras do Satanás. Ele vai falar que você está perdido, que você perdeu a salvação. Não é verdade. Levante-se e vai rumo à cruz de Cristo. Deus é fiel para completar a boa obra que começou na minha vida e na sua vida. E gostaria de deixar o versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, de 17 a 24. Na versão internacional diz: orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, não ponham à prova todas as coisas, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afaste-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo espírito, alma, corpo de vocês sejam conservados irrepreensível na vinda do Senhor Jesus Cristo. Aquele que o chama é fiel e fará isso em suas vidas e em minha vida. Então, irmãos, é isso que eu gostaria de deixar, essa mensagem. Que possamos nos santificar a cada dia, nos submetendo à palavra de Deus através desses 4 pontos. E que Deus abençoe a congregação em nome de Jesus. Amém.